o tema que nós escolhemos para tratar na noite de hoje, uma frase de Jesus. O Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a sua cabeça. O que será que ele quis dizer com isso? Então nós vamos buscar aqui no livro Fonte Viva, para dividir um pouco dessa água viva que nos esclarece e nos mata a sede do Evangelho, quando Paulo escreve a Timóteo. Timóteo era como se um filho para Paulo de Tarso, né? E ele, só a primeira frase que eu vou dividir com vocês. Nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Então, estava Paulo aqui nesta oportunidade falando a Timóteo da importância que nós temos que dar à nossa existência física, porque nós chegamos aqui como peregrinos, fomos recebidos por um pai, por uma mãe, que cuidaram de nós, necessitados que éramos de socorro, de auxílio, de carinho, e fomos inseridos pouco a pouco no ciclo familiar, depois no ciclo de amigos, depois nós fomos crescendo em sabedoria e em estatura, nós fomos adquirindo um ciclo de amizade cada vez mais amplo, nós adentramos num ramo de ofício, estudamos para chegar a uma determinada profissão, expandir também aí o nosso ciclo de amigos, de companheiros, de serviço. Vamos aprendendo que devemos servir a Deus dentro daquele ofício que nós escolhemos. Crescemos, alcançamos determinados postos, estamos com pessoas que estão sobre o nosso comando, estamos também recebendo instruções de outros mais instruídos que nós mesmos. Passamos depois deste crescimento a uma condição depois em que iremos não mais necessitar de usar a nossa força física, encontramos aí a aposentadoria e vamos agora dar vazão à nossa força intelectual, buscando o crescimento. Nós nunca deixamos de crescer e de aprender, a fim de descobrir que o grande tesouro escondido na terra, que Jesus fala, é a amizade. Porque esse tesouro está escondido no campo, e que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Então, buscando encontrar um amigo, negociar os nossos talentos que nos foram emprestados por Deus, multiplicar esses mesmos talentos para chegar a conhecer e descobrir a amizade, a reconciliação para o qual nós fomos chamados a nascer neste mundo. Reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E muitas das vezes estamos num lar onde temos pessoas que são de vidas anteriores afins, mas existe às vezes alguns lares em que há muitas desavenças. Como entender isso, se não pelas ligações e problemas que nós mesmos ocasionamos em outras existências? Estamos ali para aprender a servir, porque Jesus veio ao mundo e disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se somos nós aquele que buscamos seguir o próprio Cristo, discípulos dele, nós também temos que nos colocar a serviço. Foi por esse motivo que nós vestimos o corpo físico como se veste um uniforme, a fim de interagirmos uns com os outros, aprender a servir, aprender a nos amar uns aos outros. Por este ponto, o mandamento do Cristo: amai-vos uns aos outros, amai-vos a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como se ama a si mesmo. Assim nós encontramos este caminho da verdade na vida, que ele mesmo se identificou como sendo.
Eu sou o caminho da verdade na vida e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. E como identificar, então, as fraquezas que nós carregamos, as tendências que ainda imperam dentro de nós, falando-nos do passado que carregamos, um passado de atitudes impensadas, repercutindo no dia de hoje, através de provas, de experiências, que nos convocam a nos melhorar pouco a pouco. No trabalho de perdoar ao outro, estamos a pedir perdão por nós mesmos. Porque um véu do esquecimento, quando voltamos ao corpo físico, para crescer, para evoluir, para aprender a amar, esse esquecimento nos liberta dos erros que cometemos lá atrás, porque seria insuportável o peso da culpa. Se nos lembrássemos o que fizemos uns com os outros, e a culpa do que nós praticamos, ou do que o outro fez para conosco, o esquecimento do passado nos proporciona, então, a experiência de viver o presente, o dia de hoje. É por isso que se chama presente. Os reflexos do que fizemos no dia de ontem acontecem no dia presente. Mas o que nós estamos a semear no dia de hoje, haveremos de colher frutos de felicidade ou de infelicidade, conforme as atitudes que nós estamos praticando e fazendo, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações. Uma palavra que se diz é impulso, que se direciona a quem nos escuta a proferir palavras no mesmo sentido. Um pensamento, uma onda mental que se emite, ainda que não se verbalize, vibra ao nosso redor. E sem que nos percebamos, há uma comunicação acontecendo aí no mundo visível e no mundo invisível, de tal sorte que o outro sente um certo incômodo. Quando alguém, essa pessoa parece que está meio pesada, está carregada, é alguma coisa que você está captando, ou das vibrações do ambiente onde se encontra, ou do pensamento que a pessoa está emitindo, ou de pensamentos estranhos que nos chegam e então vão atuar diretamente na nossa antena mediúnica, porque cada um de nós é médium, cada um de nós carrega essa sensibilidade e que é por conta que nós ainda não aprendemos a utilizar. Mas a partir do momento que nós identificamos o crescimento depende de nós e a felicidade também depende das nossas atitudes, palavras e gestos e ações, nós vamos procurar identificar as tentações ou as provocações que acontecem dia após dia. Não nos deixeis cair em tentação. Repetimos na oração do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal. Mas onde está essa tentação? Pode estar fora, mas também dentro de nós. Porque aquele que já venceu determinadas tendências negativas não cai mais em determinadas tentações. Se coloca firme, com fé, com lealdade, com fidelidade a Deus, e então consegue vencer as tentações. Essas tentações nos ajudam a identificar o mal que ainda carregamos. São Francisco de Assis, não, Santo Agostinho dizia, né? Está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as noites, para que possa conhece-te a ti mesmo, né? Possa identificar as fraquezas que ainda carregamos, passemos em revista, após a nossa oração, antes de dormir e acender a luz da oração, passa em revista sobre o que tu fizestes no dia de hoje. Para que, reconhecendo assim os deslizes, a aspereza na voz, o que tivesse feito de forma impensada, não venhas a cometer o mesmo deslize, o mesmo erro no dia de amanhã. Então é preciso identificar essas falhas para que venhamos a nos conhecer. E muitas das tentações que ocorrem em nossas vidas têm por finalidade que nós venhamos a nos conhecer, porque só conhecendo a nós mesmos os pontos ainda que precisamos melhorar, é que nós haveremos de vencer essas inclinações, senão ficaremos naquele ciclo vicioso
repetindo como um disco arranhado, a mesma frase, o mesmo problema. E quanto tempo passaremos ainda presos nessas mesmas atitudes que tanto nos infelicitam? Buscamos a felicidade, como é natural que todos nós queremos construir a felicidade, mas a felicidade não está em ter as coisas. A felicidade está em fazer o outro feliz, é dando que se recebe. Então, alguém que estende uma cesta básica, alguém que está com fome, com necessidade, ele ajuda, mas se sai dali daquele gesto de carinho que fez, se sentindo gratificado pelo bem que ele pôde proporcionar. Pode ser uma palavra amiga, um ouvido que escuta alguém que esteja necessitando de desabafar. São tantas as possibilidades do bem e floresce à nossa volta, ao nosso redor, essas inúmeras possibilidades de construir a felicidade fazendo a felicidade do outro. Ainda não estamos atentos para isso, mas para nos mostrar o caminho através do qual nós podemos vencer essas tentações que surgem à nossa volta. No Novo Testamento há uma passagem em que Jesus, estando no deserto, passando por lá cerca de 40 dias e 40 noites, foi tentado. Não se sabe exatamente se um espírito quis tentar o Jesus, o Divino Mestre, co-criador do planeta Terra, mas para que nos ficasse a mensagem. Conta-nos o evangelista que, estando Jesus no deserto há 40 dias, sentiu fome. A primeira tentação, a da fome, da necessidade, da miséria, da dificuldade. E o tentador disse: tu estás com fome? Tu és filho de Deus, co-criador de todas as coisas da terra? Então manda que esta pedra se transforme em pão e alimenta-te. Mas Jesus, buscando nas antigas escrituras a resposta àquele espírito que o tentava, disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Porque muita gente, por sentir fome, por passar por dificuldade, por estar estagiando nas lições da miséria, da pobreza, da necessidade extrema de não ter o que comer, quer justificar, em cima disso, que ele pode roubar, que ele pode matar, que ele pode subtrair as coisas alheias. Mas Jesus fala: nem só de pão vive o homem. E quando a gente carrega um problema, a primeira coisa que vai embora é a fome. Porque você está tão carregado imerso num problema seríssimo, que nossa mãe, nosso pai, chega e fala: vem comer aquele caldo, aquela vaca atolada que você gosta. Ela fala: não estou com apetite. Não, mas você gosta tanto, o que está? Eu estou com um problema seríssimo. Não sei como é que eu soluciono. Então conta para mim. Deixa a vaca atolada lá e vamos desatolar você desse problema. E me escuta, e eu converso, e me diz umas palavras, e fala: vamos fazer uma prece juntos? Vamos fazer uma oração? Porque nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Isso também passa. E de repente, o nosso coração começa a serenar. Nós voltamos à calma e uma solução para o problema começa a aparecer. E de repente tudo está bem novamente. Porque eu não entrei no desespero naquele problema que estava vivenciando. Então, a palavra de Deus, a vontade de Deus nos alimenta. Em outras oportunidades, os discípulos disseram: mestre, você ainda não comeu nada. Ele disse: eu tenho um alimento que vós ainda não conheceis. O meu alimento é fazer a vontade do Pai que está no céu. Isso nos alimenta. Então, quando nós estamos dividindo um entendimento, uma reflexão, parece que as horas... Você não vê as horas passar.
Você está se alimentando daquilo, do bem que fazemos a alguém, é alimento que volta para nós. Mas o tentador voltou mais uma vez. Disse, bom, se ele não caiu pela necessidade física, dificuldade, eu vou apresentar a ele todos os reinos. E levou Jesus ao alto de um monte e passou a apresentar a ele todas as riquezas, todos os deleites, os palácios, as luxúrias, as festas, os banquetes. E diz, olha, tudo isto aí me pertence. Se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei todas essas coisas, tentando-o pela riqueza. Mas Jesus responde ainda assim com as Escrituras, mostrando para cada um de nós que nós podemos resistir a qualquer que seja a tentação, buscando nas Escrituras, no Evangelho de Jesus, alguma lição, 2 gotas do Evangelho. Abre ao acaso, onde o seu dedo bater, leia 2 versículos, pensa no problema que te afligia, ali pode estar a resposta que você necessitava, porque Deus é Pai, e Ele interage conosco, e Ele nos ama tanto e sabe dos problemas que nós atravessamos. Às vezes virá por um livro que você abre, uma mensagem, às vezes é uma palestra que a gente assiste, às vezes é um filme, um livro qualquer, ou uma pessoa que passa pela rua e abre um cartaz dizendo, Jesus te ama. E você de repente fala, puxa vida, estou aqui tão desesperado. Cadê a minha fé? Porque fé é fidelidade. Fé não é um título. Eu sou espírita cristão, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou budista. Não. Fé é uma atitude diante da vida de fidelidade a Deus, de fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Então, neste caminho, Jesus repete para ele, adorarás somente a Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. O tentador se afasta mais uma vez. Mas percebendo que Jesus sempre usava as Escrituras, e assim a maledicência, a maldade e a mentira, articulando na cabeça do tentador, buscou nas próprias Escrituras um meio de levá-lo à queda. Levou Jesus ao alto do templo e apresentou a cidade de Jerusalém, cidade santa, as multidões que ali se encontravam naquele instante, os juízes do Sinédrio em oração, os sacerdotes, todos ali estavam e buscavam nas leituras das Escrituras que viria um Messias. E Jesus, naqueles momentos do deserto, se preparava justamente para ir de encontro e ensinar, falar da boa nova do reino dos céus. Precisava então estar mergulhado no silêncio para ouvir a voz de Deus que fala dentro de nós. Quando nós estamos em oração e em prece, na voz, no silêncio, nós escutamos esse Pai amoroso falando dentro de nós. Mas é preciso silenciar as preocupações, silenciar a nossa mente, entrar em comum união com Deus. Então Jesus, levado no alto daquele templo, e o tentador fala, eu sei que tu és o enviado de Deus, o Messias. Que tal abreviar a sua caminhada de sofrimento, de dor, as pessoas não vão te entender, vão te perseguir, vão te chamar de feiticeiro, ainda que faças milagres, ainda que você cure tanta gente, todos vão te abandonar, todos irão te desprezar. Esses homens que estão lá embaixo, os juízes, eles vão tramar a sua morte, e será uma morte dolorosa. Por que não abreviar? Atira-te daqui, porque está escrito que aos teus cuidados Deus enviará os teus anjos, para que os teus pés não tropecem em pedra alguma. Olha, usando as Escrituras, já que Jesus respondia só com as Escrituras, usando as Escrituras, uma artimanha, articulou tudo aquilo ali, induzindo Jesus ao suicídio, né? Atira-te daqui. Porque eles vão ver
Os anjos vão te segurar, os seus pés não tropeçarão em pedra alguma. Então todos irão ver o Messias. Olha, os anjos, o céu se abriu e vieram todos em socorro, em teu socorro. Mas Jesus, respondendo ainda com as Escrituras, nos mostrando tudo está em nossas mãos, basta ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, ler e compreender, buscar entender o motivo que as provas nos visitam. Qual a lição oculta por trás desses desafios, dessas lutas diárias? Por que nós lutamos tanto? Para desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade de amar e ainda assim cumprir os ensinamentos. E Jesus diz ao tentador, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então o tentador se afastou. E todos nós temos em nossas mãos toda a doutrina espírita a nos desvendar aquilo que estava oculto, a nos mostrar que a vida continua, que estamos aqui, todos sabemos disso, simplesmente de passagem, que temos tudo ao nosso alcance e podemos desfrutar de tudo, mas nada é nosso. Porque nós chegamos aqui, conforme disse Paulo, sem nada. E é manifesto, e todos sabemos disso, que não levaremos nada daqui. Então, por que essa busca desenfreada de ter as coisas? De acumular tesouros na terra? Tanto mais quer, quanto mais ele tem e tal, e ele passa a ficar preso. Como é que essa pessoa vai alçar voo ao reino celestial? Se o tesouro dele está aqui na terra, as coisas que ele conquistou, então nós podemos ter tudo, mas com a certeza de que nada é nosso. Tudo está entregue em nossas mãos, podemos crescer, conquistar, ter posses, mas o que é que nós vamos fazer com isto, com essas riquezas, e o que essas riquezas irão fazer conosco? Irão nos transformar em quê? Qual que é a oportunidade de crescer e de transformar toda essa riqueza, que não é nossa, são talentos que nos foram emprestados. Lembremos das parábolas dos talentos. Um recebeu 5 segundo a capacidade dele. Ele tinha capacidade para multiplicar mais 5. Por isso foi entregue 5 para ele. O outro recebeu 2, segundo a sua capacidade. Ele tinha capacidade. Deus não dá o fardo mais pesado que os nossos ombros não possam carregar. Então entregou 2 para ele. E fala, multiplica os seus talentos. E entregou 1 para o outro. Este, que recebeu somente 1, falou, eu só tenho 1, eu não posso perder esse talento. Escondeu na terra. Olha, estamos na terra, né? E os talentos que nós temos, o que nós estamos fazendo com eles? Não são nossos. Foram emprestados. O que recebeu 5, multiplicou, mais 5, entregou, bom servo. Vem participar da minha alegria. O que tinha 2 talentos, multiplicou mais 2. Servo fiel e bom, venha participar da minha alegria. Mas aquele que recebeu somente 1, teve medo, ou não quis arriscar, escondeu na terra. Quando chegou o dia do reencontro, de prestar as contas, aquele homem simplesmente disse, eu tive medo. E escondi, mas está aqui o talento que você me emprestou. Mal servo. Por que não aplicaste pelo menos no banco para que me devolvesse com juros e as correções necessárias? Tomou aquele talento que tinha desse servo e fala, entrega àquele que multiplicou os 5 e tem 10, porque aquele que muito tem, muito mais lhe será dado, hein? E aquele que pouco tem, ou seja, que acha que tem alguma coisa e nunca teve nada, até o pouco que ele acha que tem lhe será tirado. Parece uma coisa injusta? O camarada já não tem nada, ainda vai tirar o pouco que ele tem, mas é porque ele não fez multiplicar as virtudes que ele carregava consigo. Né? Ele simplesmente fingiu que não estava vendo. Porque o bem que você não faz, tendo possibilidade de fazer, é um mal, gente. Que ninguém te confunda. Tudo que nós temos não é nosso, está em nossas mãos e nós devemos multiplicar
na busca de fazer amigos. Veja, quando Jesus começou a falar do reino dos céus, um reino novo, de uma herança da vida eterna, e começou a falar da boa nova desse reino, muitos daqueles necessitados que o escutavam, e outros tantos que vinham ali para entender que mensagem era aquela, ouvindo falar de um tesouro no reino dos céus, em que ele dizia: não ajuntai tesouros na terra, ajuntai tesouros no céu, porque os ladrões vêm, desenterram e roubam, as traças vêm e corroem, mas aquele que ajuntar tesouros no céu, né, haverá de ter rico quando a entrar nesse reino celestial. E um escriba inteligente, foi o primeiro a pescar aquilo, pensou consigo: puxa, eu quero garantir para mim esse tesouro. Se aproximou do Cristo e disse: mestre, onde tu fores, eu irei contigo. Mas, julgando ele que seguir Jesus era andar atrás dele, e não era essa a proposta, Jesus olha para ele e fala assim: as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra para reclinar a sua cabeça. Querendo ensinar que nós estamos aqui de passagem, tudo que temos em nossas mãos não é nosso e não haveremos de levar nada disso. Então explica para o homem essa questão, porque percebe que ele estava querendo essa herança do reino dos céus, né, como se fosse um tesouro que ele pudesse acumular os da terra e os do céu. Mas logo apareceu um outro homem que se levantou no meio da multidão, ainda ouvindo falar desse tesouro e dessa herança, fala com o Cristo assim: Senhor, eu quero te seguir, mas permite antes que eu vá enterrar os meus pais, que já estão idosos e doentes, depois eu te seguirei. Só que também não entendeu vem e segue-me de Jesus. O que eu venho e segue-me? Aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? Os nossos deveres. Então, ele fala: olha, o reino dos céus está aberto a todos. Aquele que está preso aos tesouros e às coisas da terra está morto e não sabe. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, porque a vida continua além desta vida física. É sobre este reino que eu estou falando. É morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis. Então, este reino, a vida, Deus é Deus dos vivos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, todos estão vivos. Embora mortos na carne física, continuam vivos. Então a vida continua, a morte é só uma passagem. Quanto a ti, segue-me ainda hoje. Mas será que ele estava querendo dizer àquele homem que falou: deixa-me primeiro cuidar dos meus pais, e aí depois... Não, não é seguir, andar atrás do Cristo. Segue-me cuidando dos seus pais, os seus deveres, os quais você está vinculado a eles. O obsediado de Gadara chegou na cidade de Gadara, tinha um homem lá que se debatia nos cemitérios, agredia quem passava por perto, e Jesus desembarca ali naquele lugar, e este homem obsediado já vem na direção de Jesus para bater, agredi-lo. E que Jesus conversa com ele: como tu te chamas? E o homem: que vieste fazer aqui? Não é ainda a minha hora. Por que vieste me perturbar? Esse homem vivia clamando aos montes, gritando, e era tido como louco, né? E muitos queriam aprisioná-lo, mas ele rompia essas cadeias, né, essas cordas, e agredia quem passasse por perto naqueles lugares. Então Jesus vem e conversa com ele e diz: meu nome é Legião, porque nós somos muitos, né? Estava falando com o homem, falando com os espíritos que o obsediavam. Então ele começa a falar: liberta o homem.
E os espíritos ali que o atormentavam diziam, então, permite então, Senhor, que nós vamos aqueles porcos que estão pastando por ali, e tinha alguns cuidadores dos porcos, ele fala, liberta o homem. E os espíritos, então, de alguma forma, atormentaram os porcos que ali estavam, que entraram em uma espécie de loucura e se atiraram todos por um precipício, caindo no mar. Conta o Evangelho que eram cerca de 2.000 porcos. Você imagina, 1 quilo de pernil, quanto está? Um porco. 2.000 porcos. Os caras que cuidavam dos porcos falaram, meu Deus, eu vi o que aconteceu. Ele curou aquele homem, está curado, mas olha os meus, agora como é que eu vou? O meu patrão foi para a cidade, olha, aconteceu um negócio, chegou um tal de Jesus de Nazaré aí, num barco, com mais 12 homens. Aquele obsediado, aquele homem endemoniado lá, que agredia todo mundo, foi para agredir Jesus, mas Jesus conversa com ele e expulsa os demônios e eles entraram nos porcos e morreu mais de 2.000 porcos lá, um prejuízo danado. Os donos dos porcos, a cidade inteira vieram. E Jesus sai dos nossos termos, mas eu vim vos trazer a mensagem da boa nova. Não queremos te ouvir. Já nos basta o prejuízo que nos deste. Vai-te daqui. E Jesus, então, entendendo que a animosidade deles estava tamanha, entra de novo no barco, porque não adianta você dar água para quem não quer beber água. Você acaba afogando a pessoa. Eu não quero água, não, mas toma. A água é bom, é remédio, água da paz, né? Toma a água da... E o cara engasga e morre com um copo d'água. Eu não quero. Então espera o momento certo. A pessoa te pedir. Não, vou resolver seu problema. É financeiro? Vou te fazer um cheque aqui agora. Daí a pouco ele assume uma outra dívida. E a espiritualidade fala, você foi bom, mas ele ainda não aprendeu. Por isso que ele está novamente endividado. Cada um deve carregar a sua cruz, embora nós possamos auxiliar uns aos outros. Mas o obsediado de Gadara foi entrando no barco com Jesus. E Jesus falou, porque Jesus falou, vem e segue-me, né? A mesma fala que ele falou lá para aquele homem lá. E ele fala assim, olha, permita que eu vá contigo, aqui não é meu lugar, ninguém me aceita, como é que eu vou falar? Não, fica. Eles não me escutaram, mas irão te escutar. Então o obsediado voltou lá, para a cidade de Gadara. E, naturalmente, que era uma mensagem viva do herói. Afinal de contas, ele estava curado, todo mundo conhecia que era um louco, era um homem atormentado por espíritos. E agora estava são, a falar daquilo que ficou ouvindo Jesus falando para ele, do reino dos céus, do milagre que Deus operou na própria vida dele, das perseguições espirituais. Então, ele foi um mensageiro, um instrumento da paz do Cristo lá na cidade. Então, quando ele diz, a ti eu digo, vem, segue-me ainda, siga-me, deixa os mortos cuidar, ou seja, abraça os teus deveres, carrega a tua cruz, mas seguindo o que eu estou te dizendo, porque a vida continua. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas logo, diante daquela colocação, levanta também um outro homem, que pela pergunta que faz, deve ter sido o irmão mais novo daquele, né, que queria cuidar dos pais, porque ele diz assim, Senhor, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. E ele fala, quem é que me transformou em juiz das vossas causas? Pensando na herança da terra, né? Nas riquezas que a terra pode nos ofertar, que não são nossos. Quantos pais trabalham uma vida inteira, erguem um patrimônio, e depois parte daqui para a vida espiritual. E de repente, lá do plano espiritual, começa a sentir uma aflição, uma angústia, porque dá conta que os filhos, que os maiores tesouros, não foi o que ele juntou, mas os filhos que ele teve, entram em conflito um com o outro, um já não conversa com o outro, por conta da herança que ele deixou. Então, Jesus falou, eu não sou juiz das vossas causas, e conta uma parábola do avarento. Ai daquele que é avarento, disse,
um homem era dono de grande propriedade de terras. E ele então começou a pensar em adubar o campo, em semear, e ele foi feliz naquela colheita, porque naquela primavera tantos foram os grãos, tantos foram os frutos do seu campo, que rendeu tantos grãos que ele falou assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho celeiro que cabe todas essas coisas. Pensou consigo e falou, já sei, vou derrubar os meus celeiros e construir outros ainda maiores. Contratou gente, pôs tudo abaixo, recolheu todos aqueles grãos e ajuntou em celeiros imensos. E pensou consigo, agora eu posso descansar, porque posso gozar a vida inteira, porque eu tenho tantas riquezas aqui. Mas Jesus disse, mal sabe ele, porque ainda hoje lhe pedirão a alma. Porque é muito difícil entender, é diferente doar do que deixar. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier perder a sua alma? Nesse sentido. Mas um homem rico, novo, ainda interessado nesse tesouro, se aproxima de Jesus e fala, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Para ter esse tesouro no reino celestial? E muita gente é assim, se aproxima querendo te adular, te envolvendo em qualidades, emoldurando o seu nome, e te chama Jesus de bom mestre, né? Achando que ele poderia... Não, está garantido, pela sua educação, está garantido já o seu tesouro, mas Jesus diz, por que me chamais bom? Bom somente é Deus, que faz nascer o sol sobre bons e sobre maus, faz descer a chuva sobre justos e injustos. Sede perfeito, conforme o vosso Pai Celestial é perfeito. Faz descer a chuva sobre justos e sobre injustos, nascer o sol sobre bons e sobre maus. Nada que nós temos é nosso. Nós somos mordomos das coisas de Deus. Então, distribui, ajuda, cria emprego, cria hospitais, ensina aquele que tem dificuldade de compreensão. Se o teu tesouro está no intelecto, ajuda aquele que tem dificuldade. Se o teu tesouro está na saúde, os seus braços são fortes, levanta quem é fraco. Né? Leva uma palavra de esperança, levanta alguém caído e que está triste com alguma situação. Isso nós somos chamados. Então aquele homem fala, mas o que eu devo fazer? Ele fala assim, cumpre os mandamentos. Mas quais os mandamentos? E Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Não roubarás, não matarás, não cobiçar as coisas alheias, nem a mulher do próximo, honrar ao seu pai e a sua mãe. E o moço já jovem falou, não, mas tudo isso eu já faço. O que me falta ainda fazer? Falou, olha, se tu queres ter o tesouro do reino celestial, vai, vende tudo que tens, divide com os pobres e terás um tesouro no reino dos céus, porque é diferente o dar ou doar do que deixar. Mas o homem deu logo um passo para não, louco. E disseram que ele era o Messias. São grandes as minhas posses. Como é que eu vou abrir mão de vender o que eu tenho, entregar aos pobres e dividir com os pobres? Não posso. Não posso ir para isso. E se afastou. E aí Jesus fala, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Somos mordomos das coisas de Deus. Ele não entendeu a parábola contada anteriormente, porque, segundo Divaldo Franco, na sua psicografia, este mesmo jovem era jovem, era saudável, era rico, gostava de competir, e numa das competições de bigas, né, daquelas de cavalos, de bigas, sofreu um acidente e veio a desencarnar, tendo que deixar toda a sua riqueza. Se tivesse ouvido bem a parábola do homem avarento, né? Ainda esta noite lhe pedirão a alma. Ele teria entendido. Temos tudo, mas desfrutamos de tudo.
Aquele que planta é o primeiro a colher e desfruta da sua colheita. Mas isso não é nosso, porque nós não sabemos o dia em que o Senhor voltará, né? E chegará a nos chamar às contas. Isso aconteceu também com o mordomo, a parábola do mordomo. Diz que o Senhor voltou a casa numa hora que ele não esperava e disse assim, mas o que é isso que eu escuto a seu respeito? Traze-me as escrituras, eu quero saber o que você anda fazendo. E a contabilidade não batia, né? Mas antes de prestar contas com o Senhor, ele resolveu chamar aqueles que ocupavam as terras e apostou na misericórdia e no amor, porque ele sabia que esse Senhor era misericordioso e amoroso. Então ele quis, num gesto de misericórdia, ainda que os bens que tinha nas mãos dele, que ele administrava, não eram deles, era do Senhor. Mas ele então chama o primeiro e diz assim, quanto é que tu deves ao Senhor? Ele falou assim, 100 sacas de trigo. Ele fala assim, eu vou escrever 80. Escreve 80. Esse homem ficou, poxa, você é um amigo, hein? Eu tive dificuldades para plantar, para colher, teve um período de escassez, e eu ia ter dificuldades para poder distribuir isso. E você, então, diminuiu a minha conta aí. Você é um grande amigo. Ele pensou consigo mesmo e disse, eu não tenho força para cavar, para plantar. Eu não tenho vergonha de pedir. Então, quem sabe eu faço um amigo entre esses aqui, enquanto eles não sabem que eu vou ser mandado embora, quem sabe ele me chama para trabalhar na fazenda dele, já que fizemos essa amizade. E ele foi ver com o outro, o quanto você deve ao meu senhor. Ele disse, eu devo 50 sacas de milho. Ele falou assim, vou escrever 25. Ele falou, puxa, mas que beleza. Um grande amigo eu fiz e tal. Quem escuta essa palavra fala, meu Deus, mas parece que ele está passando a perna no Senhor, que é o dono real das coisas. Não, ele apostava na misericórdia, porque ele dizia, se eu for misericordioso para com estes que estão aqui sobre a minha administração, ele será misericordioso comigo. Se eu perdoar, eu também serei perdoado. Se eu amar, eu serei amado. Porque o Senhor dessa história é Deus e Ele infinitamente rico, Senhor de todas as coisas. E Ele espera que cada um de nós venhamos a descobrir a amizade. Porque nós nos encontraremos na casa do Pai com aqueles que nós dividimos aqui. E um amigo chegou para mim e falou assim, poxa, mas essas histórias suas aí, de acordar feliz todo dia, você vive em que mundo? Você não tem problema? Eu falei, não, temos. Você não tem aflição, dificuldade? Temos aflições. Mas como é que você consegue acordar de bom humor? Eu já acordo já brigando em casa, o café está ruim, e aquele dia não está bom. Eu falei com ele brincando, eu falei, cara, se eu te desse aqui 1 milhão, você acordaria mais feliz? Ele falou, mas com 1 milhão? Claro que eu acordaria. Aí sim, eu ia. O que você faria com esse 1 milhão? Eu ia pensar em construir a casa que eu sempre sonhei, né? Em ter ali uns bens aí e tal. Aí sim, aí eu teria motivos para acordar feliz, mas sem esse dinheiro todo aí, né? Todo dia eu já acordo com a cabeça cheia de problemas. Como é que eu posso acordar feliz? Eu falei, não, então vamos melhorar essa questão. E se eu te desse, assim, vamos dizer assim, 50 milhões, você acordaria mais feliz? Meu Deus, 50 milhões, ele falou comigo. Eu viajaria, eu conheceria o mundo. E, poxa, todo amanhecer seria feliz para mim. Eu disse para ele assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar, supostamente, né, 100 milhões. Que tal? 100 milhões, ele viu o tesouro da terra, né? 100 milhões, sim. E falou assim, só que tem um porém. Eu vou te dar ainda hoje esse dinheiro. Só que amanhã você não vai acordar. Ele falou, quê? Amanhã? Não, por quê? Não, você não quer o dinheiro? Vou te dar 100 milhões. Amanhã você não acordará. Lembra da parábola? Louco, ainda esta noite lhe pedirão a alma. Ele teve lá um celeiro cheio de tal, agora eu posso descansar e gozar. Então, meu amigo, acordar feliz vale muito mais do que
100 milhões, 10 milhões, $1 milhão, vale muito mais. Então, acordar diante das dificuldades, entendendo que cada uma delas são provas que nos visitam a existência, para que mesmo diante da solidão ou da dificuldade, nós venhamos a crescer. Essas mesmas provas estão nos favorecendo um crescimento espiritual. Porque desenvolvendo a nossa inteligência e o nosso amor, o que adianta uma inteligência iluminada se o nosso coração está às escuras? É preciso acender o amor no nosso coração para que os nossos pensamentos também gerem atitudes boas, gestos de caridade. São inúmeras as oportunidades que Deus nos reserva e nos entrega a cada dia chances de nos melhorar, de negociar tudo o que temos à nossa disposição para que nós possamos ser felizes, ainda que tenhamos dificuldade. Aí, para encerrar a nossa fala, lembrando de uma história verídica. O senhor morava numa roça, numa choupana simples. Gostava da terra, de cultivar a terra. Gostava de fazer amigos. Tanto que cuidava de um pomar com mexericas, laranjas, goiaba. Né? E ele oferecia aos transeuntes, quem passava ali por aquelas estradas empoeiradas, dizia, venha, tem tantas frutas aqui em casa, pegue um pouco, leve para a sua família, porque ele era sozinho, não se casou, não teve filhos. A alegria dele era receber um desses viajantes, pega o que você quiser e leva, toma um café comigo, e batia um papo. Mas esse moço, depois de certo tempo, adoeceu, pegou uma doença, a lepra, e não podia mais receber ninguém. Mas ainda assim ele acordava feliz, ele agradecia a Deus, ele sentava sozinho, mesmo que sozinho, ali no quintal de casa para ouvir o coro dos passarinhos, para ver a natureza pródica, né? Para ver tudo à sua volta e observar o espetáculo que era o pôr do sol. A mensagem chama Despedida de Vital. O dia que este homem partiu e foi embora. Porque ainda com todas as dificuldades, a solidão, a doença, a pobreza, mas era um homem feliz, distribuía alegria e felicidade. Alegria é uma coisa que a gente pode distribuir mesmo chorando. É algo que você entrega mesmo estando triste. Você pode fazer alguém feliz. E por que deixar isso para amanhã? Despedida de Vital. Lua cheia, na choça que se apega, morre Vital, sozinho, olhando o morro. Por prece, escuta a arenga do cachorro ganindo nas touceiras da macega. Pobre amigo, agoniza sem socorro. 80 anos de lágrimas carrega, na carcaça atirada ao chão sem forro. Suando, avista um moço na soleira, eu sou leproso, avisa em voz rasteira, mas diz o moço envolto em luz dourada, Vital, eu sou Jesus, venha comigo. E o velho sai das chagas de mendigo para um carro de estrelas da alvorada. Que cada um de nós, que também somos filhos de homens e de mulheres, né, possamos entender que tudo nós temos a nosso dispor, mas em verdade nenhum de nós tem uma pedra onde reclinar a sua cabeça, porque é manifesto que chegamos aqui no mundo sem nada ter e daqui sairemos sem levar nada. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça. Espero que essas reflexões possam se transformar em sementes no coração de cada um de vocês, porque nós somos os propagadores. Que ninguém fique em silêncio, escondendo o talento que carrega, mas que possamos multiplicar as virtudes que cada um carrega, em benefício, em socorro a alguém que venha nos pedir auxílio. Que Deus nos abençoe e que nos fortaleça sempre.